Então, bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Nós vamos dar continuidade ao nosso capítulo sobre a reforma e a contra-reforma, né? Na página 81, nós vamos na página 83, os primeiros reformadores, e nós vamos tentar compreender um pouco. Semana passada até vocês viram o vídeo, já passei um texto, viram um vídeo também do Martinho Lutero, que é importante assistir. Quem não assistiu, volta lá e assiste. É um filme, então assim, assista um filme para a gente ver um pouco da história dele muito melhor, e a gente consegue compreender que aquele filme, um pouco da história, uma narrativa. É um filme muito bom, muito fiel, ou pelo menos aos fatos históricos, então é importante para nós. Velho. Então, Martinho Lutero, né? Quem era o Martinho Lutero, né? Ele era um padre, um monge agustiniano, né? Que tinha um monte de questões pessoais, questões com a fé dele que ele queria resolver, conflitos, de como, de onde vivia. E aí, para contextualizar onde ele vivia, né? O Martinho Lutero, ele vivia numa Alemanha que ela é desunificada, diferente de outros países da Europa, onde tinha um processo de unificação, onde tinha monarquias muito consolidadas, absolutistas, como nós vamos ver, um poder centralizado. A Alemanha era um poder totalmente dividido. Ele tinha dividido entre 8, 10 principados, príncipes, senhores que comandavam a região, e o imperador era fraco politicamente. Ele não tinha tanta força, tinha uma disputa de poder dele. Então, na Alemanha, os príncipes eles tinham, né? Então, ele é um monge que nasceu em 1483, né? Estudou direito e teologia. E nós temos que entender que a formação de um padre naquele período era diferente de agora, onde faz todo um processo. Ele teve uma crise de fé, teve suas crises de fé, e com isso aí ele vai encaminhar um processo de reforma, né? Com as suas teses. No seu doutorado, quando ele estuda teologia, ele faz uma proposta de 95 teses que ele vai pregar na porta da igreja, da catedral lá. Então vai ter isso, vai rebater. Principalmente, né, a reforma. E aí a gente vai ali para a página 86, né, a reforma de Lutero, né? O que ele propunha na reforma dele, né? Então, para a gente entender, né? Em 1517, o Papa ele queria construir, eles estavam construindo a Basílica de São Pedro, no Vaticano, em Roma, que hoje está lá. Quem vê, assiste, procurar a Basílica, vai lá com várias obras de artes, depois a gente vai ver, pintado pelos renascentistas. E aí eles começam a vender as indulgências, que a gente já viu o que era indulgência. Eles começam a vender essas indulgências em troca de dinheiro para construir a basílica. Então eu comprava minhas indulgências, o, o meu perdão, a entrada, perdoado os meus pecados. O Lutero ele escreve, ele fica indignado, ele vai escrever as suas 95 teses, que vão pautar, principalmente questionar essa relação das indulgências, da pobreza, e questionar algumas práticas dogmáticas, de como a Igreja Católica Romana ele lidava com algumas questões tanto religiosas quanto poder temporal ou espiritual, né? Então ele escreve a princípio esses escritos acadêmicos. Ele vai escrever para fazer um debate na universidade, questionando. Destacar que o ponto principal do Lutero não queria criar uma nova igreja, não era o objetivo naquele momento. Ele está criando
uma nova igreja. O objetivo dele era criar, questionar e melhorar. E como ele queria dialogar com o Papa, quem viu o filme, assistiu, ele vai lá e tenta dialogar com o Papa quando o pessoal do Vaticano pede que ele passe perdão e reconheça que escreveu bobagem. E ele diz, não, eu quero discutir isso, quero estar discutindo isso para melhorar isso, né? Então, o Lutero vai ser excomungado. O que é ser excomungado? Ser expulso da igreja. O rei, o imperador alemão, que era o Carlos V, que era um católico, ele ligado ao Papa, ele manda queimar os escritos de Lutero. Então Lutero vai se esconder, a nobreza e a burguesia alemã e os príncipes vão proteger Lutero, ele vai se escrever, ele vai traduzir a Bíblia para o alemão. A Bíblia era escrita em latim na Igreja Católica, as celebrações das missas até 1950, final da década de 50, elas ainda eram rezadas em latim, uma língua que já não, as pessoas não falavam, mas eram. Então tinha uma dificuldade, um contato do povo ter acesso à Bíblia, aos escritos, como hoje qualquer um pode ter uma Bíblia, ler. Então ela era em latim. Se você não soubesse latim, você não tinha acesso a ler a Bíblia. Ele vai traduzir para o alemão, na terra onde as pessoas que leem, mesmo sendo poucas naquele momento, elas podem ler. Então, e aí os príncipes eles vão ficar e apoiar o Lutero. Tem um apoio ao Lutero nisso, então. Porque também tinha interesses econômicos e políticos voltados para isso. Não era somente uma questão da religião. Aqui a gente precisa entender que a religião não era apenas o debate religioso pelo religioso. Você tem religião, porque é uma disputa religiosa, de fé, de que se acredita nisso ou naquilo. Também era, e esse era o grande motivo do Lutero, mas não era só. Tinha uma disputa de território, o Vaticano tinha muitas terras, ocupavam muitas terras, tinha muito espaço, tinha muito poder, então não queriam, e aí a burguesia não queria isso e queriam disputar esse poder e manter o poder nas suas regiões também, nos seus locais. Então eles veem nessa oportunidade do Lutero, principalmente a burguesia, um processo de ascensão, um processo de oportunidade, de rompimento com um velho mundo, né? Com um mundo feudal. Principalmente a burguesia que vai se apoiar, quando as teses deles vão dizer que, e a gente vai ver isso, que as ações, não são as ações, mas a fé, o trabalho, a ideia a ideia não necessariamente que é do Lutero, mas depois vai vir baseado nas ideias de Lutero, que é o trabalho engrandece o homem. É uma ideia baseada nos protestantes, que eles vão dizer que quem trabalha, e aí a burguesia ela trabalhava, vivia do capital, do trabalho, do comércio, coisa que a nobreza nunca trabalhou, porque para um nobre era um desprestígio ter que trabalhar. Quem trabalhava, né, os homens simples, os servos, a nobreza, como a gente viu, e o clero, ele não trabalhava. Eram os servos, principalmente, que trabalhavam e que pagavam taxas para isso. Então, quando vem essa ideia, vai ser implantada da ideia do trabalho, então isso abre um precedente danado para a burguesia, para o processo da burguesia, daqueles que viviam nos burgos, nas cidades, apoiarem essa ideia, porque é uma ideia que vem total, o próprio empréstimo de dinheiro, o juro, a igreja considerava o juro como algo pecaminoso, você não podia cobrar juro, que era usúria. E aí a reforma protestante vai trazer isso, que poderia, não havia problema. Então você tem esse conflito de poder que é além somente de um conflito religioso. A gente não estuda aqui, mas o que me interessa ver isso? Mas é um rompimento e o nascer de uma sociedade moderna, que ele é baseado depois do absolutismo, do iluminismo,
ele é baseado nessas ideias de rompimento com a igreja, né? E aí o que a doutrina de Lutero ele tinha presente, ele defendia, né? Então aqui na página 86 a gente vai ver aqui, tem 6 propostas e a gente vai ver o que? A justificação pela fé, né? Então assim, ao contraponto a gente vai ver que a igreja católica ela prega a caridade e as obras. Você precisa ter obras, você precisa fazer caridade. Lutero não necessariamente dizia que a salvação era individual e não coletiva, que você não precisava ir lá ter um envolvimento e tudo mais, né? A questão do sacerdócio universal, onde qualquer um poderia ser sacerdote, e a igreja, os católicos romanos, eles tinham naquele momento a questão da vocação, do clero, que era muito forte. Lembram as divisões aí, clero, burguesia e o clero, nobreza, e a burguesia e o povo, os trabalhadores. Então, essa relação dos padres, que a vocação para ele não era, né? A questão da Bíblia, que só através da Bíblia se alcançaria a salvação, estava toda a revelação de Deus. A Igreja Católica, além da Bíblia, tem a questão da tradição, que é chamada. Então, assim, a tradição é a própria experiência da Igreja, também é fonte de salvação, de como viveu, dos santos, dos apóstolos. Lutero rompe disso, somente a Bíblia, bastava somente a Bíblia e não a tradição. A tradição é um pouco da história, né? Os sacramentos, e aí o Lutero vai falar 2 sacramentos, que é o batismo e a Eucaristia. Batismo e a Eucaristia. Os luteranos até hoje tem algumas celebrações deles são muito parecidas, tirando que a Eucaristia mesmo assim deles é diferente. E a Igreja Católica tinha e tem ainda os 7 sacramentos, né? Quais são os 7, né? O batismo, a crisma, a Eucaristia, a penitência, a unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio. A questão dos santos, que eles não tinham culto aos santos, né? A imagem, eles não faziam esse culto, não mantêm os santos, né? E a questão do poder se casar mais de uma vez, separar, que a igreja até hoje traz essa questão apenas do casamento indissolúvel, né? Que não pode se casar, né? E aí o imperador Carlos V da Alemanha ele vai proibir os cultos luteranos nessa ideia, porque no começo ele segue algumas práticas, então assim, e os protestantes, e aí os que seguiam luteranos, eles vão protestar contra, e por isso o nome histórico chama de protestantes, que protestaram, né? Então também temos que a Bíblia é impressa, naquele momento não tinha livros como a gente tem os livros didáticos, Bíblia impressa, mas a Bíblia traduzindo para o alemão é um dos primeiros livros que vão ser impressos em massa, em grande quantidade, né? O Johannes Gutenberg, né, vai começar a imprimir isso, vai fazer da imprensa. A impressão antes era transcritas, principalmente pelos monges, eles escreviam à mão, transcreviam cópias de livros, então eram muito restritas para alguns lugares. Levava anos, às vezes, para fazer uma cópia de um livro. Os livros eram muito imensos, muito grandes, né? E aí a gente entra na questão do João Calvino, que também é importante, né? Entender e compreender. Ele era o João Calvino, né? De 1509, ele é um pouco depois, ele nasce depois, ele também vai pregar a salvação pela fé. Ele vai criticar fortemente os cultos às imagens, né? E aí, diferente de Lutero, ele vai ter diferença, ele vai ter a predestinação absoluta. O que é? A pessoa predestinada, você já nasce predestinado, destino, né? A ser aquilo, a ser aquele outro, então não tem como modificar, né? Diferente que Lutero não acreditava nisso, né? Aí o João Calvino vai ser acusado de
de heresia na Inglaterra e ele vai para a Suíça e lá ele vai encontrar respaldo. Respaldo para suas doutrinas, né? E aí lá ele vai ser conhecido como puritano. Por quê? Puritano é uma vida pura. E vai começar a pregar lá na Suíça, vai começar, as pessoas viviam sobre regras, não bebiam, eram ordeiras, dormiam cedo para acordar cedo, tinham uma vida em família, que é um pouco da base, às vezes, de uma vida que é pregada, regrada, principalmente, e aqui era para a burguesia, não tanto para a nobreza, né? Mas era, e a burguesia dera mais uma vida regrada, os frutos do trabalho, a família. Então começa a ter uma noção maior de família aqui, vivenciando essa ideia da família moderna, que se tem de uma vida regrada. É necessário ter uma vida regrada para um pouco da fé individual. Porque antes a fé, você não conquistava a sua salvação apenas pela sua fé e pela modo que você vivia. Isso dependia de várias questões, dependia de reza, de os santuários, das indulgências, das confissões. Então aí passa a valer, cada um é responsável pela sua salvação. E esse individualismo ele vem no sentido também do iluminismo, de romper algumas ideias da igreja lá, como era, mais racional e tudo mais. E aí vai nascer ali os puritanos, que são chamados os calvinistas, né? Os presbiterianos, que aqui nós chamamos de presbiterianos, se procurar nós vamos ter a nossa região, presbiterianos, né? A igreja. Eles vão ter total influência sobre sobre a reforma, sobre a Revolução Inglesa, que a gente vai ver o ano que vem, mas eles vão ter aqui que vão ter uma disputa. Esse pessoal aqui, eles vão disputar lá na Revolução Inglesa, a Revolução Puritana, que vai ser chamada, isso é depois, mas eles vão ter presente. Então é importante ter isso claro, porque não era cristãos católicos, não. São aqui presbiterianos ou calvinistas chamados. Então é isso. Na próxima aula a gente vai ver um pouco da Revolução na Inglaterra que nasce os anglicanos e a Contra-Reforma Católica. É isso então? Então tá, até mais.